Hoje vou partilhar contigo o meu porquê. Porquê é que eu comecei a fazer um podcast? Porquê é que eu comecei nesta área maravilhosa? Vem daí, vem descobrir. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou Liliana Marques e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Hoje vou-te falar um pouquinho mais de mim. Hoje vou desvendar-te o meu porquê. Afinal, porquê é que eu me apaixonei por este mundo do podcast? Porquê é que eu comecei no podcast? Para isso vamos fazer uma retrospectiva. Sim, vamos fazer uma viagem no tempo e vamos parar em 1997. Há muito, muito tempo. Eu tinha 12 anos quando, imaginem só, fiz o meu primeiro audiobook. Sim, só este ano, em 2024, é que eu me apercebi que o mundo do áudio já era algo que me fascinava. Tanto que, em 1997, na disciplina de língua portuguesa, ao ler o livro O Cavaleiro da Dinamarca, fomos desafiados a apresentar este livro de formas diferentes. E eu e o meu grupo, um grupo de 4 ou 5 miúdas, eu já não me lembro muito bem, decidimos fazer um audiobook. Imagina só, um livro em áudio. Algo que não se falava muito na altura, mas que para nós foi uma grande, grande aventura. Eu lembro-me perfeitamente de passar algumas tardes, já não sei te dizer quantas, na casa de uma amiga minha, da Marinela, se ela estiver aqui a ouvir este episódio, um beijinho para ela, e de estarmos a inventar formas de nós podermos replicar o trote do cavalo, o rio, a chuva e outros efeitos sonoros que hoje em dia se encontram facilmente no YouTube e no Google, e nós estarmos a tentar replicar esses efeitos sonoros de forma doméstica, de forma arcaica. Mas foi tão, tão divertido, isto ficou na minha memória, e eu acho que isto talvez tenha sido ah, algo que esteja relacionado com o que eu faço hoje em dia e que já aconteceu há muito, muito tempo. E eu fiquei muito feliz por poder descobrir que fazer um audiobook foi tão importante para mim, foi tão divertido, deixou-me tão boas memórias e ao mesmo tempo deixou-me muito intrigada. Porque é que afinal a minha voz gravada era completamente diferente daquela voz que eu ouvia? E eu lembro-me perfeitamente de ficar muito indignada. Mas que diferença é esta? E ao mesmo tempo não ter partilhado com as minhas amigas esta minha indignação, mas ter vindo para casa partilhar com os meus pais que realmente a minha voz gravada não era igual. Porque é que será que isto acontecia? E eles terem-me explicado que isso era mesmo assim, que nós ouvíamos de forma diferente daquilo que as outras pessoas nos ouvem, e isto realmente foi algo que me marcou. Esta foi a minha memória mais antiga que eu tenho relacionada com o áudio, para além de não falar aqui na magia da rádio, de ouvir rádio, nas radionovelas, que eu também ouvi algumas, e também nas brincadeiras com microfones, com garrafas e com escovas a imitar aqui os microfones. Estas são as memórias que me ligam aqui ao podcast. Mas, afinal, porquê que eu comecei o podcast? Porquê que eu comecei neste mundo do podcast? O podcast surgiu na minha vida como resposta a uma necessidade minha. Talvez não saibas, mas eu fui educadora de infância durante 15 anos. Mas desde o momento que eu estava ainda na faculdade, eu sabia que não queria ser educadora de infância até aos 80 anos. E como resposta a esta minha necessidade, a este meu objetivo, por assim dizer, eu em 2000, a partir de 2018, mais ou menos, comecei a investir em mim, no meu desenvolvimento pessoal, e comecei realmente a criar todo um negócio virado para a parentalidade e para a educação. Comecei primeiro com uma colega, depois as coisas não correram bem, depois comecei sozinha, aos poucos e poucos, neste mundo online, e tornei-me coach de parentalidade e educação. E enquanto coach de parentalidade e educação, eu, no final de 2020, com a minha mentora, eu comecei a pensar numa forma também de me destacar, de realmente fazer algo diferente daquilo que eu fazia no meu dia a dia, por assim dizer. E pensei, ok, vou fazer artigos de blog, mas a verdade é que eu sou uma mulher de ciências.
Escrever artigos de blog com 500, 600, 1000, 1500, 2000 palavras não vai acontecer. Era realmente um esforço. Eu tinha o síndrome da folha em branco e realmente não funcionou. Hoje não é assim, já escrevo de forma muito mais fluida, já escrevi um livro, mas na altura não estava a funcionar. Então, artigo de blog estava fora. Não funcionou para mim. Então, fui tentar o quê? Os vídeos, não é? 2020, pandemia, toda a gente na internet e toda a gente a fazer vídeos. Mas a verdade é que eu trabalhava das 9 às 5, uma filha pequena, então o meu tempo de gravar, quando é que acontecia? Entre as 10 da noite e as 3 da manhã. Eu tinha ali aquele intervalo para poder gravar. Não tinha as melhores condições para gravar, não é? Tanto de luz como de enquadramento, de cenário, não eram as melhores condições, mas ainda assim eu estava a fazer o meu melhor. E nesse meu melhor, um vídeo de 3 minutos, eu demorava 3 horas a gravar. Primeiro, já estava muito cansada. Depois, estava sempre preocupada com o cenário, com a luz, com o enquadramento, com a forma como eu estava a partilhar, com todo o conteúdo que eu ia partilhar. E, para além disso, ainda tinha a parte da edição. Então, estava mesmo a demorar muito, muito tempo. E aquilo estava-se a tornar um esforço infindável para mim. Mais uma vez, vídeo não funcionou. Então, já tinha experimentado os artigos de blogs, já tinha experimentado os vídeos. O que é que me restava a experimentar? O podcast. Foi de sugestão da minha mentora, Liliana, porquê é que não experimentas o podcast? E a minha primeira resposta foi não. Não, nem pensar, Ana. Nem pensar, não vou experimentar nada do podcast. Isso é preciso um estúdio, é preciso uns microfones que devem ser muito caros, é preciso uma equipa para editar. E não, isso não vai acontecer. Não vou experimentar. Recuso-me a mesmo a fazer isto. Mas, na verdade, eu saí daquela sessão e a primeira coisa que eu fui fazer quando saí da sessão foi sentar-me no computador, lembro-me perfeitamente como se fosse hoje, e chegar no teclado e começar a escrever como é que se faz podcast. Em Portugal, eu não encontrei nada. Não havia nada sobre este assunto. Ninguém falava em podcasts. Haviam muitos poucos podcasts em Portugal e eu já era uma ouvinte assídua e frequente dos podcasts, principalmente do Brasil e dos Estados Unidos. Eu já ouvia muito podcast. Em Portugal haviam poucos e aqueles que haviam não tinham muita qualidade, então não me seduziam muito. Então, Portugal não havia nada, o que é que eu comecei a pesquisar? Estados Unidos. Então, é de lá que eu ouço também os podcasts. Vou tentar pesquisar nos Estados Unidos e aí encontrei realmente pessoas que me puderam ajudar. Frequentei 2 ou 3 cursos, já não me lembro ao certo, nos Estados Unidos sobre como fazer um podcast, um passo a passo, e comecei realmente a delinear todos aqui os meus episódios e o meu podcast começou realmente aqui a ganhar forma. Mas eu pensei, ok, Portugal não é bem os Estados Unidos, então de que forma é que eu podia adaptar isto? Então, que forma é que realmente podia adaptar isto? Estados Unidos e Portugal não têm muito a ver, mas será que no Brasil há aqui uma forma diferente? E fui pesquisar no Brasil o que é que havia, o que é que não havia, e comecei realmente aqui a pesquisar outra vez como fazer um podcast BR no Brasil, e lá realmente descobri outras pessoas. Inscrevi-me outra vez numa série de cursos online e fui realmente descobrir este passo a passo para poder fazer o meu podcast. E entre aquilo que eu aprendi com os cursos dos Estados Unidos e aquilo que eu aprendi com os cursos e as academias e as comunidades do Brasil, eu fui construindo o meu próprio método realmente de fazer aqui o podcast, e foi acima de tudo colocando em prática. Foi exatamente por isto que eu comecei o meu podcast, como resposta à minha necessidade, algo que eu queria que fosse leve, algo que eu não precisava de estar sempre a aparecer, que eu não precisava de estar preocupada nem com a luz, nem com o cenário, porque eu comecei o meu podcast apenas em áudio, e foi exatamente assim que eu comecei. E passado algum tempo é que depois fiz o upgrade para o vídeo, tal como eu estou a fazer aqui agora contigo. Mas eu comecei apenas em áudio. E tu que estás aí desse lado, podes fazer exatamente o mesmo. Podes começar apenas com áudio, fazer aqui devagarinho e aos poucos fazeres aqui o upgrade no teu negócio, no teu podcast, e realmente perceberes a leveza que o podcast pode trazer, que é produzir conteúdo de forma leve, não estás preocupada com conteúdozinhos. E sim, desde que eu fiz o meu primeiro episódio, deixei de estar preocupada com conteúdozinhos. Eu comecei a produzir um macro conteúdo e daqui dividir em micro conteúdos, e daqui estar a disponibilizar e estar a ter uma comunicação
congruente, consistente, e isto fez toda a diferença no meu negócio. Acredito que vai fazer também a diferença no teu negócio, por isso eu agora desafio-te, a ti que estás deste lado, estás a pensar, Liliana, talvez tenha razão, talvez o podcast seja para mim. Envia uma mensagem privada nas redes sociais, deixa-me um comentário, envia-me um e-mail e realmente vem desafiar-te. E eu tenho aqui uma oferta para ti. Tenho uma avaliação de diagnóstico do teu negócio gratuito para tu perceberes se é o momento certo para avançares com o teu podcast. Eu vou deixar o link na descrição deste episódio. Aproveita. Estas avaliações não estão disponíveis durante muito tempo por causa da minha agenda, mas aproveita neste momento que eu acho que vai ser o momento certo para tu poderes avançar com o teu podcast e criares conteúdo de forma leve, consolidares a tua autoridade e realmente conseguires alcançar os teus objetivos e conseguires os resultados que tu desejas. Eu vou ficar à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, agenda o teu diagnóstico de negócio gratuito. Vou ficar à tua espera. Um beijinho muito sonoro. Schwack!